Eduardo Corrêa é um dos maiores nomes do fisiculturismo brasileiro. Ele é conhecido mundialmente por sua estética muscular e dedicação ao esporte. Iniciou a trajetória do fisiculturismo aos 17 anos e conquistou vários títulos importantes, incluindo vitórias no Arnold Classic e participações de destaque no Mr. Olímpia, onde se destacou na categoria 212. Sua carreira é marcada pela combinação de treinos intensos, dieta rigorosa e uma mentalidade focada na excelência. Em 2014, Eduardo alcançou seu melhor momento, o maior desempenho do fisiculturismo do mundo. Ele foi vice-campeão, atrás somente de Flex Lewis, em uma disputa apertada e polêmica. Para chegar lá, o brasileiro teve que superar várias lesões, como uma ruptura do tendão do quadríceps. Nesse episódio, a gente vai unir dois universos fascinantes, o do fisiculturismo, representado aqui pelo Edu Corrêa, e o mundo do endurance. Embora o fisiculturismo e os esportes de endurance pareçam bastante distintos, esse foco na hipertrofia máxima e na estética tem muito a ver com resiliência. Ambos compartilham de dedicação inigualável, disciplina, nutrição otimizada ao desempenho humano. A gente vai explorar essas convergências entre as práticas, mas principalmente as particularidades que tornam o halterofilismo um esporte único e bastante radical. Sem mais delongas, Edu Corrêa. Obrigada por esse papo, Edu. Obrigado. E naquela época, a gente não tinha, eu também sou dessa época, a gente não tinha acesso a tanta informação, vídeo, YouTube, rede social. Como é que você observava o que funcionava? Quem que te inspirava? Quais eram suas fontes de informação, então, já que você estava meio solitário ali, começando a treinar? Então, o próprio dono da academia, os próprios colegas, mas eu acho que o grande, assim, divisor de águas da minha carreira foi quando eu fui morar nos Estados Unidos. E lá eu fui adotado por um casal venezuelano, que ela competia no Mr. Olímpia. E eu aprendi tudo que eu sei sobre nutrição com ela. Isso você já estava treinando há quanto tempo? Isso foi nos anos de 2003 a 2006. Eu já tinha sido campeão mundial Mr. Universo, mas era amador ainda. Tá. Eu estava buscando um título que me desse o direito de me profissionalizar. Como é que funciona para se profissionalizar? Na minha época, eu precisava vencer o campeonato mundial. Amador. Aí você pode se tornar Aí eu posso virar profissional. Hoje, existem campeonatos no Brasil que já dão Procard. Então, ficou mais acessível para os atletas que vivem no Brasil, que não precisam ter o custo de viajar e ir atrás. Inclusive, não só para ter o seu Procard, mas também para classificar para competições como o próprio Mr. Olímpia. Então, eu fui campeão brasileiro, sul-americano e mundial. Isso foi importante porque me capacitou a, quando eu recebi o Procard, eu já estava capacitado a estrear no profissional como profissional. Então eu fui o 6º atleta da história a estrear no profissional vencendo. Mas isso não foi à toa, isso foi justamente por eu ter feito todo o passo a passo, né? Então ficou mais acessível, em teoria ficou mais fácil chegar no Mr. Olímpia, virar profissional. Isso para o esporte é muito legal porque a gente ganha adeptos, mas a dificuldade de ser expressivo no meio, de conquistar um título ainda existe, né? Talvez seja mais fácil hoje classificar para o Mr. Olímpia. Se eu não me engano, nos últimos 30 anos a gente teve 7 atletas brasileiros que pisaram no palco do Mr. Olímpia. Nossa, muito pouco. Nos últimos 30 anos. Esse ano, só o nosso treinador, o Pacholok, vai levar 7 atletas. Nossa. Então a gente tem 40 e poucos atletas. Mas você acha que isso também é porque o Brasil tem crescido na modalidade, no esporte? O Brasil tem crescido, aumentou o número de adeptos, mas principalmente a vinda de empresas que promovem shows no Brasil fez com que a gente tivesse campeonatos de níveis internacionais aqui no Brasil. Isso ajudou bastante. Vamos voltar então lá para a fase que você foi para os Estados Unidos e estava passando de amador para profissional. Como é que era? Vou começar com rotina de treino e depois vamos passar para a rotina de alimentação e parte de suplementação. Mas vamos começar então. Como é que é um treino? Como é que era a sua semana? Normalmente eu dividia em períodos de cardiovascular, eram feitos no início do dia e no final do dia, muito mais por uma questão logística mesmo, e eu fazia os treinos no período da tarde. Então era dividido em exercícios cardiovasculares e treino. Que era bike? O que era? Na época eu fazia bike, mas às vezes esteira, mas era um cardio, não era corrida, normalmente era um cardio mais contínuo, mas não era de alta intensidade. Você controla a frequência cardíaca ou não? Não controlava, mas... Só a sensação de esforço? Isso, era assim. E aí essas sessões duravam entre 30 a 1 hora.
e elas podiam, cada sessão, então eu fazia de 30 minutos a 1 hora ou até 2 horas por dia. O nosso cardio, apesar de a gente, por exemplo, durante o off-season a gente utiliza o cardiovascular como uma maneira de melhorar nossa flexibilidade metabólica, resistência à insulina, vários aspectos que podem ser melhorados pensando em metabolismo. Mas, na verdade, o fisiculturista ele usa o cardio como uma ferramenta no pré-contest, dependendo muito do condicionamento que ele se encontra. Então, é uma coisa muito subjetiva. Se ele precisa acelerar o processo, ele faz. Se ele precisa, não. Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito que o gasto calórico do cardiovascular é o suficiente para gerar essa queima calórica toda. Eu acredito muito mais num cardio ao longo dos anos. Eu acredito mais no resultado crônico do exercício cardiovascular para um atleta de fisiculturismo do que pensando propriamente dito do ganho da queima de gordura. Mas basicamente era isso. Eu lembro que eu sempre trabalhei volumes de treinos muito altos, comparado a outros atletas. Então, nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, eles trabalhavam um volume de treino altíssimo. Era a intensidade alta, mas o volume de treino era absurdamente alto. Isso seriam mais ou menos quantas repetições, quantas séries, só para a gente ter uma ideia? E quanto tempo você ficava na academia? O tempo de treino era em média 2h30 de treino, então era uma sessão de 2h30, chegando quase a 3 horas. Eu chegava a fazer 30 séries por grupo muscular e assim, pesado, sabe? Tinha algum dia sem treino? Tinha. Normalmente a cada 5 dias, 4 dias eu fazia um de descanso, mas eu fazia cardio. Era um descanso ativo. E quando eu morei com esse casal, eu vivia num regime militar, assim. Eu era obrigado a fazer cardio, eu tinha os compromissos da casa, os afazeres, normal, mas eu tinha que seguir uma dieta extremamente restrita. Agora eu quero entender essa dieta, que isso é uma das coisas que eu acho que o halterofilismo é o esporte que mais é perfeccionista na dieta, acima de qualquer outro. Porque uma pessoa quando faz uma dieta, ela acha que a dificuldade da dieta é simplesmente comer. A dieta é fácil fazer. Se eu colocar os alimentos que tu precisa na tua frente e dizer para te comer a cada 2, 3 horas que seja, tu vai achar fácil. Mas quando envolve escolha dos alimentos, preparo, logística, aí fica difícil. Então, muitas vezes as pessoas não fazem dieta, principalmente por uma questão de falta de informação. Hoje as pessoas não sabem diferenciar, manipular os alimentos, elas não sabem a diferença de proteína, carboidrato, fibra, gordura, enfim. E forma de preparo também. Nem todo mundo tem disponibilidade e conhecimento para transformar um ingrediente em um bom alimento, em uma boa refeição, né? Aí o pessoal fala, pô, Edu, tu ama cozinhar, tu sabe cozinhar. Não, isso foi uma necessidade. Eu desenvolvi isso por uma necessidade. Porque a minha vida se trata muito mais de comer do que de treinar. Então, você acha que a nutrição é mais importante que o treino? Eu não gosto de mensurar assim. Eu acho que é 100% treino, 100% dieta. Eu não consigo fazer existe uma relação entre elas, mas eu acho que uma complementa a outra. Acho que é uma questão mais de complemento do que propriamente de disputa entre qual é o melhor. Mas com certeza, uma pessoa que treina e não faz dieta, ela não tem o mesmo resultado. E como é que é, então, a dieta? Isso também é uma das coisas que quem não é desse universo tem muita curiosidade. A gente sempre lembra da história da frango com batata doce. E eu já vi as histórias de comer muito ovo, mas eu sei que existem periodizações que são super importantes. Como é que funciona isso ao longo... Isso para um atleta profissional? Tá, basicamente é uma dieta hiperproteica, tá? A gente usa quantidades altas de proteína, 3 gramas por quilo de peso. Por quanto tempo contínuo? Esse é um tema que eu gosto muito de proteína e falo muito no meu canal sobre proteína. E eu sempre defendo a proteína falando do halterofilismo, porque as pessoas morrem de medo, né? De consumir mais de 2 gramas por quilo e vocês consomem mais que isso. Vocês ficam quanto tempo com 3 gramas por quilo de peso dia? Praticamente sempre. Eu só vejo... Você ficou anos, então, assim? Anos, é. O que eu percebo é que nos períodos de off-season, onde a ingestão calórica é maior, tu diminui um pouco a quantidade de proteína, aumenta a quantidade de outros macros, né? Principalmente carboidrato, né? Mas a gente faz uma dieta à base de proteína. Não significa que a gente não come carboidrato. Eu sou averso a dietas restritas em carboidrato, porque a gente sabe que isso também afeta o funcionamento da tireoide, né? Então, assim, eu não acho tão interessante.
eu sempre respeitei e enxerguei a nutrição de uma maneira muito peculiar, assim, muito diferente do que eu encontrei as pessoas enxergando para a dieta, principalmente naquela época. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu comi mingau de aveia, foi a primeira vez que eu comi salmão, carne vermelha, peixes. Eu fazia uma dieta muito variada. Quando eu voltei para o Brasil 3 anos depois, eu vi que as pessoas aqui ainda estavam lavando o frango na pia, fazendo batata doce cozida na água, e eu achei aquilo um absurdo, sabe? Por isso que fica mais difícil também, né? Porque quando você não tem uma variedade, é mais enfadonho, comer sempre a mesma proteína. Sempre. Então, era justamente o que eu estava falando, são a questão da falta de informação que as pessoas não têm, e principalmente questões relacionadas à adesão, né? Então, não adianta, qual é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que tu segue. Sim. Né? E se a gente pensar que eu faço isso a longo prazo, eu preciso ter um bom relacionamento com a dieta. E para isso eu preciso fazer com que eu tenha momentos de prazer ao longo do meu dia. Essa é uma das formas que eu encontrei, mesmo fora das competições, de me manter em dieta. As pessoas me perguntam, Edu, como é que tu consegue se manter de dieta o ano todo? Muitas vezes eu penso dessa forma, eu tenho 6 refeições, hoje eu faço 5 refeições, às vezes até 4, mas eu tenho 4 ou 5 momentos de prazer durante o meu dia. E todas as vezes que eu como produtos assim fora da dieta, produtos ultraprocessados, produtos ricos em gordura e açúcar, que é raro, mas às vezes eu como, eu percebo que isso acaba estragando com o meu paladar. E aí aqueles 4, 5 momentos de prazer que eu tenho no dia já não se tornam tão prazerosos assim. Então acho que essa é a maior dificuldade de uma pessoa que inicia uma dieta, é conseguir chegar nesse estágio. Então eu sempre tratei a comida com muito respeito, eu sempre foi algo que eu tinha muito cuidado mesmo desde o início. Então eu comecei, na verdade, estudando engenharia de aquicultura na Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem não sabe, é um curso que trabalha com cultivo de organismos aquáticos. E a área que eu fui me interessar era nutrição para peixes. E aí eu tinha uma disciplina que era nutrição para peixes, e a gente tinha que elaborar uma dieta. E aí a gente tinha que fazer em 3 pessoas, e eu queria fazer sozinho, porque eu não queria que outra pessoa se metesse na minha dieta. Aí eu percebi, peraí, para elaborar uma dieta para peixe, eu preciso estudar que hábitos alimentares tem esse peixe e qual é a demanda nutricional desse peixe. Para o ser humano não é muito diferente. A gente tem uma demanda bem alta de proteína, uma demanda energética muito grande. Então eu comecei a perceber que o que eu fazia empiricamente, né, na época da faculdade, tinha todo um contexto por trás, toda uma explicação, e eu comecei a eu mesmo fazer minhas próprias dietas e testar. Isso foi interessante porque, apesar de eu ter errado muito, talvez mais do que eu acertei, eu pude me conhecer um pouco melhor. Então, assim, eu não criei nenhum tipo de aversão aos alimentos. Eu trabalhava com proteína, carboidrato, gordura. Qual carboidrato você priorizava, então? Fora a batata doce, que eu já vi que você tinha uma opção muito mais vasta. Então, tanto proteínas quanto carboidratos, eu utilizava todos os tipos possíveis. Sabe? Bem variado. Bem variado, era bem variado mesmo. Então, claro que durante uma preparação para uma competição, a gente acaba fazendo manipulações. Aí a gente acaba utilizando os carboidratos que têm uma menor densidade calórica para poder trabalhar questões de saciedade também. Isso mais perto da competição? Por exemplo, eu estou trabalhando numa competição, de repente eu posso substituir 200 gramas de arroz por 200 gramas de batata na mesma proporção. Isso vai me dar menos calorias e aí eu vou ter um volume parecido. Então, assim, mais por essa questão, né? Às vezes, da mesma forma no off-season, eu posso usar uma farinha de arroz e ela não tem fibras, não vou ficar saciado, já que eu vou ter que comer muito. Da mesma forma que eu posso usar aveia no lugar da farinha de arroz se eu preciso de mais saciedade. Então eu vou trabalhando com os alimentos dessa forma. E nessa fase de off-season, vocês precisam comer muito quanto? Para a gente entender isso em volume? No passado, quando não existiam as redes sociais, eu percebia que os atletas não se importavam muito com a condição física em off-season. Então a gente via os atletas oscilando muito o peso. Ficavam gordinhos, Mas eu acho que, pensando numa resposta metabólica ali na frente, eu não acho interessante aumentar tanto percentual de gordura, sabe? Eu acho que não é nenhuma questão somente de rede social ou de estética, mas eu acho que, pelas respostas que a gente busca, eu acho interessante manter o cardiovascular durante o período de off-season, justamente por essas questões que eu citei antes, e
ajuda e também otimizar a recuperação, né? Eu via que eu ficava muito cansado nos períodos de off-season, quando eu ficava muito acima do peso, eu ficava com muita dificuldade em imprimir intensidade no treino, e só que eu tô falando tudo isso por experiências que eu tive ruins, não por aquilo que eu acertei, sabe? Depois, mais pro final da carreira, eu já utilizei muito disso, mas durante grande parte da minha carreira, eu nunca fiz exercício cardiovascular em off-season, sempre tratei o off-season de uma forma mais desleixada, treinava menos e comia muito. Então, assim, hoje eu percebi que muitos dos atletas nem utilizam tanto essas fases, assim, não são tão características, off-season e pré-contest. Muitas vezes elas se confundem. E você usava a estratégia de cortar muito carboidrato na fase pré-competição? E quanto ficava de carbo? Então, assim, ó, não tem como chegar naquele nível de condicionamento, naquele nível extremo de percentual de gordura sem uma grande restrição, sabe? Então, claro que se eu pensar num público comum, grandes restrições acabam prejudicando muito, comprometendo muito a massa muscular e tudo mais. Mas pensando num fisiculturista e usuário de hormônio, ele tolera mais grandes restrições. Então, não só a grande restrição, mas por um período maior também. E aí, são quantas semanas ou mais de uns meses antes da Então, prova? essa é uma questão legal, porque assim, ó, eu acabei aprendendo... A primeira lição que eu tirei do fisiculturismo foi que não se trata do que fazer, porque todos fazem mais ou menos parecido, mas por quanto tempo tu consegue suportar. Então a questão do tempo é uma variável muito importante, eu aprendi isso muito cedo. Por quê? Porque a competição naquela época era muito desorganizada. Eu me inscrevi para o meu primeiro campeonato da minha vida, o Campeonato Catarinense, e ele foi adiado 3 vezes. Nossa. E eu fui o único atleta que permaneceu em dieta durante todo esse tempo. Eles desmarcavam, remarcavam. E aí, quando esse campeonato foi lá pro final do segundo semestre, eu era o único cara que tinha começado a dieta no início do ano. E aí eu percebi que eu entrei muito mais condicionado que os outros, e eu venci com 18 anos de idade, eu venci o campeão overall do Campeonato Catarinense. Tudo bem que eram, sei lá, 10, 12 atletas, mas eu era um menino que estava começando e eu estava com um condicionamento que não se via no palco. E aí eu percebi, peraí, por que os atletas ficam 12 semanas de dieta? Porque, de onde é que surgiu esse número? 12. Eu acho que tiraram da musculação 3 de 12, 4 de 12. Mas por que 12? E aí eu comecei a fazer, por que não 20? Aí você começou a ampliar o tempo. Eu comecei a ampliar. E aí eu percebi que eu tinha um resultado muito maior do que os outros. Mas simplesmente pelo tempo. E todo mundo perguntava qual era o segredo do meu condicionamento. E eu falava assim, o segredo é permanecer por mais tempo. E aí eu precisava encontrar ferramentas para conseguir permanecer por mais tempo numa situação onde pouca gente consegue. Por que é tão difícil? Eu sei como é difícil ficar sem carboidrato, mas eu quero nesse nível, eu nunca fiquei nesse nível então, sem carboidrato. Até um certo ponto da preparação é relativamente confortável. Tu consegue conviver bem com o fato de ter uma rotina, a rotina ajuda muito. Por incrível que pareça, os piores dias para fazer dieta são os dias que a gente não treina. O dia demora a passar, é como se tirassem a rotina do teu dia. Tu fala assim, tá, e agora? O que eu faço? Daí tu percebe que o treino ocupa grande parte do teu dia, porque quando a gente fala que o treino ocupa grande parte do nosso dia, a gente não tá falando só das 2 horas de treino, a gente está falando do preparo, então é toda uma questão que envolve praticamente um período inteiro. E aí eu simplesmente ficava assim o dia inteiro sem saber o que fazer e morrendo de fome, mas respondendo a tua pergunta, é muito difícil porque passar fome é muito difícil. Você ficava de mau humor, irritado, brigava com os amigos, família? Eu não ficava tão irritado, mas eu ficava muito sem energia. Muito, e às vezes as pessoas não entendem porque hoje em dia o atleta tem a oportunidade de treinar num centro de treinamento fechado ao público, mas naquela época eu tinha que treinar num espaço onde para muita gente é uma diversão, é um hobby, é um entretenimento, é um ponto de encontro, e ali era a minha profissão, e as pessoas muitas vezes não entendem, quer dizer, muitas vezes não, ninguém entende, é muito difícil, né? E aí tu tem que se fechar no teu mundo e acaba que é difícil também. Aí ele olha o maior atleta da academia fraco, assim, meio cansado, né? Não entende que é um momento nutricional super complexo.
E deve existir também essa questão, né? Então, para mim, por incrível que pareça, o mais difícil não era isso. Eu acho que para todos os atletas, eu acho que é a dificuldade de dormir. As cortisol está muito alto, a gente fica num estado de alerta muito grande e a dificuldade de dormir não dá. É muito, muito difícil. Eu levanto para ir no banheiro 6, 7 vezes na noite e eu não conseguia relaxar. O meu físico, eu não conseguia ter mais do que 3, 4 horas seguidas de sono. E aí, quando tu mexe na qualidade do sono, tu mexe com tudo, né? Sim. Aí tu mexe com o rolê inteiro, aí já era. Aí, eu acho que aí entre essas questões, humor e tudo, oscilação de humor, energia, enfim, tudo. Mas eu acho que a pior dificuldade de alguém que, pelo menos que eu vejo, de todos os atletas, é dormir nessa fase final. Eu acho que para um atleta de fisiculturismo, a fase ali que antecede a competição, a gente fala de 4, 5 semanas antes, até 3 semanas antes, são as semanas mais difíceis, porque tu tá sobre uma grande restrição e ainda tu não consegue enxergar a linha de chegada. Isso para a questão mental, de motivação de um atleta é muito difícil. Quando chega ali próximo da semana 2, da semana 1, já fica um pouco mais fácil de lidar, porque tu já começa a se preocupar com os preparativos da viagem, a competição já tá chegando perto, tu já começa a treinar as poses, já começa a se visualizar em cima do palco, então fica mais gostoso, sabe? Mas é mais difícil aquele meio ali. Qual o tempo máximo que você ficou na dieta aguardando a competição? Foi essa a primeira vez que adiou a prova ou você teve durante a carreira? Não, eu tive mais longos? Durante a minha carreira eu passei por 12 procedimentos cirúrgicos. Eu tive 12 cirurgias e uma delas eu fiquei 4 meses sem treinar. Eu tive que fazer 3 cirurgias no cotovelo direito, onde eu tenho uma artrose na cabeça do rádio, e eu tive osteófitos que eu precisava resolver e tirar para poder ganhar amplitude do braço. Eu tive que fazer isso 3 vezes seguidas, e essa diminuição na amplitude do movimento do meu braço, essa hipomobilidade, acabou gerando uma lesão de ombro também, onde eu tive que operar meu ombro, o supra, o infra. Então, assim, eu passei por diversos procedimentos cirúrgicos, e quando eu voltei a competir, eu tive praticamente que sair do zero. Então, eu fiz 36 semanas. Caramba! 36 semanas de preparação. Foi a mais longa que eu fiz. Que ano foi? 2019. Ah. Eu saí Você já estava super experiente, né? Já tinha competido muito. Sim, mas eu saí de um estado, assim, praticamente de uma pessoa que não compete fui pro meu segundo pior resultado do Olímpio, fui 7º lugar, mas consegui ficar entre os 10 primeiros, né? Até então eu nunca tinha ficado fora do top 5, né? Sempre. Mas eu entendia que aquele contexto era um pouco diferente. Eu alinhei as minhas expectativas para aquele ano, mas eu nem imaginava que eu fosse competir de novo, mas realmente foi, assim, algo bem difícil, bem desafiador. Nossa, eu imagino. A gente falou bastante sobre a parte nutricional, que eu acho incrível, e também dos treinos. E agora eu quero entender uma parte que eu acho que quem não é desse universo entende de uma maneira errada ou não entende. Em relação à suplementação e hormônio, acho que vamos falar dos 2 tópicos que são bem interessantes. No universo do endurance, a suplementação nunca foi tão falada. E aí entra tudo, desde o intratreino, pré-treino, creatina, betalanina e vários suplementos que hoje já fazem parte do arsenal do amador. Nem falo do competidor profissional. Todos os amadores que fazem provas de maratona, meia maratona, suplementam. Eu queria entender como esses suplementos são presentes na vida do halterofilismo, se é presente no amador também ou só no profissional, e também como é que é a questão hormonal e como isso tem mudado ao longo dessa sua carreira, que já tem vários anos de história. Então, sim, suplemento hoje a gente encontra tanto em atletas profissionais quanto amadores, mas talvez seja algo surpreendente, talvez tu nem saiba, mas assim, as overdoses, os abusos de uso de hormônios se dá muito mais nas categorias amadoras do que nas profissionais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver com atletas de diferentes gerações, e o que eu acompanhei ao longo dos anos é que o uso de hormônio, ele não é assim, como é que eu diria? Não é a variável determinante, né? Não seria, por exemplo, o que eu quero dizer, não seria capaz de pegar uma pessoa e transformar ela num Mr. Olímpia, sabe? E muitas vezes o fato dessa pessoa, desse menino ou dessa menina tá no amador, sem muita informação e vislumbrando uma carreira e talvez
iludida com o fato de achar que as pessoas que estão no meio profissional utilizam mais, porque é mais ou menos uma lógica meio burra, mas de achar que, por exemplo, se eu tô aqui e uso isso, o cara que tá no Mr. Olímpia deve usar 10 vezes mais, sabe? Ou alguma coisa que eu nem tenho acesso, eu nem conheço. Isso, é. Então, assim, pra mim foi uma boa surpresa quando eu fui morar nos Estados Unidos e tive convívio com os atletas, e eu percebi que não era quanto mais melhor, e também não existia uma fórmula mágica, sabe? Pelo contrário, hoje eu vejo atletas encurtando a carreira por excesso do uso de hormônios, principalmente por questões relacionadas à dilatação abdominal, né? Então é só tu pegar um atleta no início da carreira e um atleta depois no final da carreira, tu percebe a diferença da largura da cintura. Isso é total efeito crônico do uso de hormônios. E se a gente pensar em IGF e outros hormônios desse tipo, que tem muito receptor no intestino ali, a gente vai ver que atletas que utilizam muita insulina, muito GH, muito IGF, são atletas que acabam encurtando a carreira pelo uso de hormônios. E o pior de tudo é que muitos atletas fazem isso sendo mal orientados e com a ilusão de que é isso que vai fazer com que eles cheguem longe. É isso, eu ia te perguntar, como é que é esse acompanhamento? E se vocês... Eu sou médica e acho que me preocupo muito mais com essa questão da saúde. Isso é feito um check-up, vocês acompanham os exames para ver, tá chegando perto do limite, meus exames hepáticos, meu fígado está sentindo um pouco mais ou menos. Isso acontece ou não? Isso acontece mais no meio profissional. Tá. No meio amador, não. Eu posso falar por mim. Eu, por exemplo, faço exame a cada 2 meses, mesmo hoje. Legal. Faz 1 mês que eu fiz o strain do coração com o médico do Rio de Janeiro, o João Gifone, né? Então, assim, eu sei exatamente tudo o que acontece comigo, você sabe bem ou mal. O tamanho do seu coração, se está começando a saber. Sei as insuficiências, sei tudo. Trato. Então, assim, é meio forte falar isso, mas se a gente parar para pensar, a gente está tomando uma decisão, a gente está trocando tempo de vida por performance. Só que aquele menino que está começando, talvez ele não tenha essa consciência. Eu falo isso porque quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essa consciência e a gente nem tinha essa tecnologia para poder fazer esses exames. Talvez hoje, se eu chegasse num cardiologista, fizesse um exame convencional, talvez ele não ia detectar sequelas, vamos dizer assim, que ele encontra hoje nos exames com mais tecnologia. Faz uma ressonância do coração. Ele faz um exame 3D, né? Ele consegue ver as paredes do coração, sim, as camadas, não é aquele exame 2D, né? Sim. Então, assim, ele consegue te falar com precisão a sobrecarga que teu coração está tendo. Só que quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, as pessoas não relacionavam os malefícios com o uso direto. O pessoal fala, ninguém morre de testosterona, ninguém morre de tomar testosterona. Realmente, tu não vai... Talvez é mais fácil tu se matar usando diurético ou insulina, né? Mais do que propriamente dito um hormônio, mas assim, os efeitos crônicos que isso pode gerar, né, falando mais agora da parte cardíaca, isso pode te levar sim a óbito, desde que tu não saiba lidar. Só que a gente não está falando só de coração, existem outras coisas, né? Então, assim, realmente é algo difícil. Eu hoje, no meu papel, eu me sinto, assim, no papel de atleta experiente, com autoridade, eu me sinto não só no direito, mas assim, no dever, na obrigação de poder informar. Por isso que eu falo desses assuntos tão abertamente e muitas vezes exponho até questões pessoais para poder ajudar. O que eu falo ajudar? Seria dizer para o menino não use? Não, talvez eu não seria tão hipócrita a esse ponto, mas talvez poder disponibilizar para o novo público informações que sejam capazes, sejam insumos para que eles possam tomar suas próprias decisões, né? Algo talvez que eu não tive no meu passado. E aí, se tu me perguntar, eu já vou perguntar antes que tu me pergunte, se tu tivesse essas informações, teria tomado essa decisão? Vou te ser bem honesto, eu não sei. Eu não sei, porque na época eu não colocava numa balança, eu simplesmente tinha um sonho e eu era capaz de fazer qualquer coisa para alcançar aquele sonho. Talvez por felicidade eu tenha trocado meu tempo de vida e chegado onde eu quis. Mas qual é a possibilidade? Não, e isso eu acho muito interessante, porque foi a primeira coisa que você colocou, que não é o hormônio que vai te levar para o Mr. Olímpia. Você precisa de um contexto genético, treino, dedicação, a cabeça, a dieta. É muito, muito mais do que só o hormônio e por isso a grande maioria não vai chegar. Então, essa que é uma questão na balança que eu acho que é importante, talvez, definir para o garoto que está começando e é amador, né? Será que ele vai
ter um benefício que ele espera e que ele coloca como um sonho. E talvez, não sei se isso acontece, mas de testar e ver junto com um profissional, olha, ele tem talento, talvez ele tenha alguma chance de se tornar um profissional, e o outro que não tem essa genética tão favorecida, talvez para ele não valha o risco de perder anos de vida, colocando hormônio por muito tempo. Faz sentido essa lógica? Faz total sentido. Faz total sentido. Eu me sinto, às vezes, numa situação bem difícil de dizer para o iniciante que ele não tem aptidão para o esporte, mas é essa conta que tu tem que fazer, sabe? É exatamente isso. Eu hoje tento... Eu não quero ser o chato, não quero ser aquele cara chato que fica falando, né? Mas, como eu te falei, eu disponibilizo informação para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões. E tem acontecido uma coisa muito, muito triste dentro do nosso esporte, que é a banalização do uso, sabe? Existe um mercado paralelo, onde todo mundo tem acesso a tudo, e as quantidades que se falam hoje, através dos fóruns, dos vlogs, das redes, enfim, é absurdamente assustador, sabe? Então hoje se banalizou o uso, e esse formato de entretenimento, de meme, de comédia, como é levado os esteroides, acabou que faz com que as pessoas cada vez mais percam o medo, sabe? É como se elas ficassem mais familiarizadas, porque hoje todo atleta vai num podcast, fala sobre ciclo, fala sobre... E aí volta aquele comportamento de manada das pessoas, fulano faz isso, não dá nada, fulano faz aquilo, não dá nada. Mas existe uma questão que se chama imprevisibilidade. E essa está em todos os exames, principalmente nos cardiológicos, porque o que significa isso? Significa que duas pessoas diferentes, submetidas à mesma dosagem, elas têm respostas completamente diferentes. Ou seja, o que causa no Eduardo pode te levar à morte. Então, assim, o que pode não causar nada em alguém pode te dar prejuízos. Então, assim, isso é difícil de discutir, sabe? Mas essa é a verdade. Eu acho que, como tu mesmo falou no início, acho que cada pessoa tem que ter a consciência e fazer o acompanhamento adequado, e eu acho que esses exames cardiológicos, esses exames, principalmente os TREM, esses exames mais avançados, eu acho que isso vai acabar se tornando um pré-requisito na hora da contratação, sabe? Mas isso me impressionou, tua colocação, de que você faz exame a cada 2 meses, e é isso, eu acho que é um contexto muito especial, de um acompanhamento muito próximo, com profissionais sérios e que sabem o que procurar. Então, eu tenho certeza que eles avaliam como está a sua função hepática, se o seu rim está funcionando bem, seu coração e tudo mais. Porque muitas vezes é um prazo até relativamente curto. Eu trabalho com o fígado e a gente já atendeu pacientes que chegaram já com um tumor irressecável, mas não tinha feito o exame 2 anos, em 3 anos. Então, acho que essa questão de ter uma orientação e saber que ela precisa de um acompanhamento faz muita diferença. Para diagnosticar antes que a coisa seja mais irreversível. E 2 meses, né? Qualquer pessoa normal, em geral, faz check-up uma vez por ano. Sim, e olhe lá, né? E olhe lá. Tem atleta que não faz nem uma vez por ano. Então, isso é muito importante. E assim, Lu, uma coisa que eu gosto de falar eu não gosto de relativizar resultados de exame, sabe? Esse lance de, mas pelo tempo que esse cara usou, não existe isso. Existem efeitos colaterais que devem ser tratados e devem ser vistos de forma fria, de forma racional, né? Hoje no meio a gente relativiza tudo, né? Então eu não acho que isso é uma maneira profissional de ver as coisas. Mas, como eu te falei, se existe uma pessoa que pode falar, sou eu, mas o que eu vejo no meio amador o abuso de drogas em todos os sentidos. Eu vejo tanta coisa, tanta manipulação doida, assim, eu fui num campeonato agora, aí eu vi uma menina biquíni, cara, uma menina biquíni, o quantidade de massa muscular que uma menina da categoria biquíni, ela consegue botar, não todos... O que é uma categoria biquíni? Biquíni seria uma abaixo da figure, tipo, tem a wellness, que é as mulheres mais... com pernas mais grossas, mais musculosas, a Woman's Physique, que são as mulheres mais fortes. A categoria bodybuilding feminino, ela foi extinta no passado, depois agora já voltou. E aí teve a Woman's Physique, que é uma categoria mais forte. Depois tem a Wellness, que é as mulheres mais assim, com as pernas mais grossas, estilo as brasileiras,
com bunda e tudo. Depois tem a categoria Figure, que são as mulheres mais em formato de Y, ombros largos, cintura fina e as pernas mais longilíneas. E existem as biquínis, que são as meninas mais magras, porém não magras, com massa muscular, mas não tem estriamentos musculares, ou seja, é uma quantidade de massa muscular ali que um trabalho bem planejado, feito de forma bem orientada, não tem a necessidade de fazer abuso de drogas e principalmente de recursos e manipulações. E aí, de repente, eu vejo uma menina no backstage abrindo um pacote de sal e colocando 2 colheres cheias dentro da boca, assim, de quanto tem cada grama de uma colher de sopa? Eu nem sei, 30 gramas, eu acho. É, porque o sachê tem 2 gramas, aquele sachêzinho. Tem 1 grama, né? É 5 gramas do sachê, então a colher deve ter uns uma 20, colher daquela grande de sopa, sabe? Ah, de sopa? É, isso, não era então de café. Tem bem mais, Aí ela pegou e botou... Mas imagina a quantidade de sódio que ela tá colocando pra dentro. E provavelmente essa menina deve ter ficado sem tomar água. Tu imagina o soco no coração que ela não toma, sabe? Aí eu fiquei pensando, nossa... Aí depois ele pegou e deu cachaça pra ela, deu bebida alcoólica. Meu Deus! Aí eu fiquei pensando assim... Cara, eu fico meio triste, assim, de ver, sabe? De a pessoa tá fazendo aquilo e postando e ainda tem isso, né? Postando? É, porque daí a pessoa tá fazendo tudo que foge do padrão, as pessoas postam e fazem. E aí, sei lá, é uma responsabilidade, sabe? Eu teve um campeonato em 2005, não me orgulho nada em falar isso, talvez eu nunca tenha nem falado isso em podcast. Eu fui me preparar para um campeonato brasileiro em 2005 em João Pessoa, tava muito quente, eu tinha voltado dos Estados Unidos e eu nunca tinha feito uma preparação que era prévias e finais, porque o campeonato é dividido entre prévias e finais. As prévias eram na quinta-feira, porque eram muitos atletas, eram todas as categorias no Campeonato Brasileiro, então o campeonato ia de quinta até domingo. As prévias eram na quinta-feira, ou seja, eu subi no palco na quinta-feira e eu ia subir no palco de novo no sábado. Eu nunca tinha passado por essa situação. E naquela época eu acreditava, assim como todos os atletas, que eu tinha que entrar extremamente desidratado, sabe? Então eu peguei, trouxe um diurético fortíssimo para a competição, fiquei sem tomar água, me desidratei horrores. Eu estava muito seco, mas assim, totalmente desidratado. Eu cheguei no backstage e competi, até fui bem tudo, mas eu não sabia como que eu ia fazer para segurar esse físico até sábado. O que eu fiz? Não vou tomar água até sábado. Não. Quando eu cheguei no sábado no backstage, a minha frequência cardíaca em repouso estava 205. Meu Deus! Eu peguei 2 placas de gelo que tinha na minha bolsa térmica e botei no meu rosto, porque eu estava febril. Aí, quando o pessoal viu eu fazendo aquilo, o pessoal falou, acho que o Edu não tá bem. Aí chamaram um pessoal da ambulância. Aí o pessoal foi lá, mediu minha pressão, mediu a minha frequência, tava super alta, eu sei porque eles mediram, tava 205 em repouso. E aí ele falou assim, cara, tu não tem água no teu corpo. Tava urinando, fazendo xixi? Não, ele falou, teu coração tá batendo, tipo, tá fazendo vazio, muita força. Tu não tem sangue no corpo. E aí eu assim, sim, mas eu vou competir. Ele falou, se tu não tomar água, tu vai morrer. E eu tipo assim, eu não quero tomar água. Era tipo, eu tava negociando, olha que absurdo. E eu me considero um cara inteligente. Que horas passou a sensação de sede? Porque o nosso reflexo de sede é muito precoce, né? Quando você tá 2% desidratado. Eu imagino a sede que... Não, eu tava com sede, mas assim... Aí é que tá, existem as mesmas características que muitas vezes te levam ao sucesso, pode ser que vai te derrubar também. Sabe? É muito tênue essa linha. É muito extremo esse esporte. E aí como é que a gente vai falar se isso... então, é muito sabe? Extremo, eu não fazia ideia. Então a gente vai, por exemplo, se um ultramaratonista ou um Ironman tentar fazer muita conta, talvez essa conta não feche também por muitas vezes, né? Então assim... É uma linha muito tênue. E assim, eu me considero um cara inteligente. E aí, mas você competiu? Como terminou a história? Eu chupei umas pedras de gelo depois que eu negociei muito tempo com o paramédico e subi no palco e competi. E quando você terminou, você tomou o quê? E eu tomei bastante água. Água. Mas assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, essa era a verdade. Por isso que eu falo que as lições mais valiosas que a gente leva para os jovens, para os atletas que estão começando, são baseados naquilo que a gente fez de errado, não que a gente fez certo. Em alguma dessas oportunidades, você teve a chance de fazer um exame de sangue depois? Porque eu tenho muita curiosidade de saber como estaria. Não lembro que eu fiz. Deve ficar muito alterado. Não, depois de uma competição ou durante, fica muito bagunçado. Fica todos os padrões que tu pode imaginar. Se você fosse para o pronto-socorro, certamente você ficaria hospitalizado. Não, sim. Certamente. Assim, tá tudo que tu pode imaginar, tipo assim, é uma pós-graduação para um médico ali. Porque deve alterar muito a função renal, a ponto de realmente você ter que ficar hospitalizado. E a parte de eletrólito, sódio, potássio, deve
tem uma alteração super grave. Sim, assim, e aí esse casal que eu te falei que eu fui... que eu fui adotado por eles, eu fiquei 3 anos morando com eles, e quando eu voltei para competir no Brasil, eu recebi uma ligação que ela tinha falecido. E ela faleceu por uso de diurético. Ela teve uma parada cardíaca por uso de diurético. Isso te abalou muito? E era o mesmo diurético que eu tinha usado nesse campeonato brasileiro, que eu trouxe de lá. Era o mesmo diurético. Caraca. A gente tem visto em rede social um crescimento, eu não sei se é uma impressão ou se é real, de estímulo aos naturais, né? E essa moda do natural. Você acha que isso está acontecendo? Isso tem alguma chance de pegar? Como é que vocês que são do universo profissional, onde o uso de hormônio é corriqueiro... Exato. Como é que vocês lidam com esse novo... Não sei se é novo, mas essa questão, o natural aqui é bacana e tal. Tá, então, eu tô vendo que tinha uma expectativa, até um cuidado para falar sobre isso. Não, eu realmente acho muito legal e eu acho que fisiculturismo é um só. A essência é uma só, seja hormonizado ou natural. É só uma questão de tomada de decisão e de caminhos a seguir, de caminhos a ser tomados. Mas a essência é a mesma, né? O objetivo é o mesmo. A única coisa que eu acho é que ninguém vai pagar $1.000 para assistir um campeonato de Mr. Olímpia natural. Quem vai no circo vai para assistir a mulher barbada, não vai para ver o cachorrinho. E eles testam muito para saber que o cara tá natural mesmo? Assim, é testado? É certeza que... Houve umas polêmicas, né? Houve umas polêmicas com relação a isso, porque teve acho que o Alfredo Neto, se eu não me engano, ele foi numa competição e ele disse que não foi testado. E ele é um cara que é um dos pioneiros, dos bravadores dos naturais. Ele, o Ícaro. Então, assim, houve uma polêmica com relação a uma federação, mas, sim, eles passam por testes. A grande questão a ser discutida é a seguinte... Eu conheço muito eles, inclusive o Ícaro foi um dos primeiros meninos que eu conheci. O primeiro conteúdo que ele gravou foi comigo, ele é de Joinville, e ele me falou do desejo que ele tinha de formar uma equipe de naturais, e desde o início eu acompanho ele. Só que assim, o que eu vejo é que existe uma comunidade dos naturais onde eles defendem o fato de competirem naturais a vida toda. São atletas que nunca utilizaram nenhum recurso ergogênico. A questão é, existem atletas que já fizeram uso de recursos ergogênicos e podem, pelo tempo de detecção, às vezes pelo tempo de uso, podem passar no doping. E aí isso é uma questão a ser levantada também, porque existem vantagens de uso crônico. Sim, é um benefício que a pessoa acaba acumulando... porque ela já foi usuária. Eu acho que é uma tendência, tá crescendo muito. Existem muitos atletas muito bons naturais, tá? Inclusive atletas naturais muito melhores do que atletas hormonizados. Inclusive tem atletas naturais daqui do próprio CT que estão indo competir no Sardinha Classic agora, daqui o próximo mês, competindo com os hormonizados e vencendo, tá? Então, assim, existe. Para mostrar como o hormônio não é tudo, né? Que a genética vale muito e o treino vale muito mais. O treino vale muito. E sabe o que eu vejo que acontece com essa comunidade? É que, como eles não têm uso de ergogênicos, eles acabam desenvolvendo técnicas, não que elas já não existam, mas eles acabam, vamos dizer assim, prestando mais atenção em técnicas de treinamento, eles acabam otimizando todo o resto em busca de suprir essa falta de hormônios. E acaba que funciona muito bem, tá? Então, isso é até uma lição para quem usa hormônio, de tentar otimizar todas as variáveis e não ficar dependendo do uso exclusivo de hormônios. Para quem está na linha natural ou para quem é um amador e também não faz sentido fazer uso de hormônio, o que vocês usam de suplementos fora? Eu imagino que todo mundo usa a creatina, mas eu quero saber o que vocês usam de suplementação fora hormônio. Eu gosto muito, assim, a gente tem vários estudos que comprovam o efeito da creatina, eu acho que todos usam creatina. O pré-treino também entra com uma... Com cafeína? O que tem no teu pré-treino? Tem cafeína, taurina, betalanina, a arginina eu acho que não é separado, né? E basicamente é o que a legislação permite, né? Mas a cafeína é um bom ingrediente. Vocês usam a cafeína na prova, na competição? Eu nunca usei, mas tem atletas que gostam. O mesmo pré-treino que ele toma para treinar, ele toma no dia... Tem atletas que gostam. Eu gosto de sentir a adrenalina, assim, sabe? Eu gosto de estar sob o efeito da adrenalina. Eu nunca nem
senti falta. Nunca cheguei em cima do palco e falei, faltou tomar uma cafeína pra estar acordado, sabe? Tá mais ligado. Eu acho que era até uma questão mental minha, assim, eu nunca dependi disso. Mas eu gosto muito pra treinar também, desde que não seja muito tarde. Aí se eu vou treinar depois das 4, 5 da tarde, aí eu gosto de usar um pré-treino que não tem cafeína. Tá. Mas assim, como eu tava te falando, hoje se tu chegasse pra mim e falasse assim, Edu, qual é o suplemento que não pode faltar no teu dia a dia? Por mais que existem estudos que comprovam o benefício da creatina, eu te diria o whey protein. Eu ia te perguntar agora do whey. Por quê? Como eu te falei naquela questão, adesão, sabe? O whey, ele é versátil, ele é gostoso, ele é fácil, ele é nutritivo. Então, assim, eu acho que o whey salva muito a questão da adesão. E ele deve ajudar muito na meta dos 3 gramas por quilo de peso dia, né? Porque é uma meta audaciosa só com comida. É um desafio. Haja carne, né? Haja frango. Aí ovo. Haja tudo, ovo. Né? O whey ajuda. Ajuda, mas principalmente por tornar a dieta mais gostosa. É doce, dá pra fazer várias receitas. Verdade. Eu faço várias receitas, ensino a galera a fazer. E eu acho que isso é uma boa ferramenta. Assim, é um coringa, sabe? Então acho que o whey protein ajuda muito na questão da adesão. Já vi muita gente que não consegue fazer dieta e principalmente bater a cota de proteína. Principalmente mulheres que comem menos, com menos quantidade. E o whey protein entra como um facilitador. Eu adoro, meu coringa também, eu uso o whey muito na rotina, porque é isso, é prático, é variável, né? Você pode misturar, pode colocar uma fruta, eu acho. Eu tenho amigos meus que são... Eu tenho amigo meu que é cirurgião plástico e ele toma de canudinho, assim, operando. No meio da cirurgia, né? Então, é assim, muito prático. Eu acho que o whey protein é o carro-chefe. E é muito seguro, né, gente? Também tem essa história já de muito tempo, usando muito e hoje acho que está... Agora eu vou chegar numa parte que eu acho que é muito interessante e eu estou vivendo um pouco isso e vários amigos da minha faixa etária, que é essa questão de envelhecer no esporte, da longevidade e dessa transição, né, de uma época de extrema dedicação, performance, competição. Como é que você se vê envelhecendo? Como é que é envelhecer no halterofilismo? Como é que é transição de carreira? E como é que você se imagina daqui para frente? Você se imagina treinando até que idade? E como é que é lidar com essas mudanças no corpo? A gente no Endurance percebe muito claramente não conseguir mais bater o recorde nos tempos. Então, eu fazia uma meia maratona para tanto, e aí com 40 e poucos, e todo mundo vive isso. Homens com mais de 50, mulheres com mais de 40. Ao meu tempo de maratona, aí você começa a tentar bater, não consegue mais. E tem gente que lida muito mal com essa fase. Como é que é para vocês? Eu quero entender quem foi o infeliz que inventou esse lance de melhor idade. Né? Não tem melhor em nada. Não tem melhor em nada. Ainda mais quem não fez um bom planejamento de aposentadoria. Não. Cara, assim, quando acabou o último Olímpia que eu fiz em 2022, eu fiquei muito mal, eu fiquei arrasado. Eu tava em Vegas e eu fiquei várias noites acordados e eu liguei pro Wesley, sabe o Wesley Delanogari? Eu liguei pra ele, era 1 da manhã, ele atendeu porque ele acorda, 5, 6 da manhã e ele me atendeu, era 5, 6 da manhã no Brasil e eu falei assim, cara, o que tá acontecendo comigo? Eu acho que eu tô ficando louco, porque já faz vários dias que eu não consigo dormir. Mas assim, não sei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fui muito mal, eu tinha ido muito mal, um resultado que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí ele falou assim, Edu, houve uma quebra de expectativa muito grande e teu cérebro está como se estivesse recalculando rota. Tu fica tentando encontrar soluções o tempo inteiro, o que fazer, porque eu ficava assim, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu voltar pro Brasil e fizer tal coisa? Eu ficava, o tempo todo, sabe? Aí ele falou, cara, não toma nenhuma decisão, saiba que essas vozes vão te acompanhar por algum tempo ainda. Quando voltar, a gente conversa, tudo mais. Ele foi um cara que me ajudou muito na fase aguda, né? E aí eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu percebi que não era uma frustração comum de um mau resultado. Não era simplesmente uma quebra de expectativa com relação a, eu achei que eu fosse bem e fui mal. Eu estava tendo que lidar com uma questão que era muito maior ali, que era a questão da incapacidade, a questão de não conseguir ser mais o Eduardo que eu já fui durante muitos anos, e aquilo ali que era o sentimento que realmente estava me matando. Voltei para o Brasil, continuei seguindo a minha vida e não foi fácil porque a gente não está preparado para isso. Não tem nenhum momento na nossa vida que alguém fala assim, vem cá, vem aqui que eu vou te explicar. Planejar essa transição. Não, principalmente um atleta, sabe? Ele não está preparado para isso. Ontem eu conversei com o Diego Ribas sobre isso e foi muito bacana a forma com que ele falou, porque ele falou assim, cara, um jogador de futebol quando para de jogar,
ele parece que ele perdeu o valor por não estar mais vestindo uma camisa de um clube famoso, de um Flamengo, de um Vasco. Então ele acha que as pessoas não vão mais respeitar ele perde relevância. No fisiculturismo, essa camisa é o próprio shape. Tipo, porque tem a questão também da identidade, como tu se identifica, né? Então, além de tu parar de competir, tu vai ver teu corpo mudando, tu vai ver sinais mudando, tu vai ver... É difícil. Aí fala assim, pô, Edu, para de ser bobo, isso é bobagem, sabe? Mas é difícil para uma pessoa que buscou uma identidade, que construiu aquele corpo em cima daqueles hábitos, daquela forma de viver. Então, assim, eu pensei, cara, deixa eu entender um pouco. Eu não posso querer ter reconhecimento e ser relevante sobre algo que eu faço, mas sobre algo que eu sou. Então, quando eu comecei a perceber o meu valor por aquilo que eu sou, por aquilo que eu me tornei através do esporte, eu percebia que eu tinha muita coisa que eu poderia oferecer em troca. E quanto mais rápido eu entendi que o meu valor não era mais em cima do palco, mas era fora dele, que eu poderia de fato mudar o mundo ao meu redor, quanto mais rápido eu entendi isso, mais eficiente eu fui. E menos eu sofri por isso. E mais rápido eu fiz as coisas acontecerem. Então hoje, quando eu dou uma dica para algum atleta, mesmo que seja, parece boba, talvez eu demorei 30 anos para descobrir aquilo, e tem dicas que talvez eu poderia ter morrido naquele backstage lá com aquela frequência alterada, e eu sobrevivi talvez para poder hoje falar assim, faz isso, sabe? Então assim, eu me sinto privilegiado de poder, através dos meus erros, dos meus acertos, mas da experiência que eu adquiri, poder fazer a diferença de fato na vida dos outros atletas e de alguma forma estar colaborando para o desenvolvimento do esporte. Hoje eu tenho um show que é o Eduardo Corrêa Classic em Balneário Camboriú. A última edição a gente teve 800 atletas inscritos, muito diferente dos 12 que eu competi em 2001, né? Então é basicamente dessa forma que eu enxergo. Comecei a escrever um livro, é um livro autobiográfico, inclusive a Mari, né, e a Suplay está apoiando esse projeto, legal. Que é um projeto caro, é um projeto difícil também de colocar em prática, mas eu estou escrevendo um livro. Eu também comecei a me aventurar em palestras e eu comecei a exercitar a minha autoridade através do meu dia a dia, e eu descobri que eu não consigo ser mais como eu era, eu não consigo ser mais como os meninos, mas eu consigo trilhar um outro caminho que está aberto para mim, cheio de possibilidades, e é isso que me mantém motivado e feliz para poder acordar todos os dias e fazer aquilo que eu faço, porque durante muitos anos eu acordava todos os dias e fazia todos os dias as mesmas coisas, e de repente tu acorda e fala assim, tá, e agora, quem eu sou? Eu não sabia nem quanto de comida de fato eu tinha vontade de comer, porque tudo era pesado. Eu não sabia o que eu gostava dos alimentos, porque eu tinha que comer porque estava escrito. Isso é muito louco, porque eu não sabia me servir num buffet. Eu não sabia chegar, pegar um prato e falar assim, quanto que eu quero comer? Eu não sei. É muito difícil, sabe? Porque foi muitos anos fazendo a mesma coisa. Só que por outro lado, eu herdei hábitos, comportamentos do esporte que me trouxeram vários outros benefícios. E aí eu utilizo isso ao meu favor também, né? E achei essa sua fala tão incrível, porque na verdade é a maior lição, eu acho que a gente, principalmente vocês que foram profissionais, podem trazer pros profissionais do esporte, mas para qualquer pessoa, desse envelhecimento onde a gente, na verdade, adquire uma bagagem, um conhecimento que você não tinha aos 20, aos 30, e é essa bagagem que vai fazer a diferença agora, inclusive de toda a dedicação ao treino, à alimentação, a esse aspecto mental que te fortalece para hoje ter muito mais opção de vias de saída, né? Você tem muito mais capacidade de buscar alternativas por conta dessa carreira. Sim. E eu tenho certeza que isso é muito mais longevo por conta de toda a história de vida que você teve. Eu tenho certeza que daqui para frente é um período de transição, mas como você colocou, quanto mais rápido você entendeu essa transformação, mais você deixou de sofrer com ela. E agora é um caminho que é muito interessante. Eu acho que isso a gente precisa também passar para os mais jovens de, primeiro, talvez pensar um pouco sobre esse momento. E é legal a gente falar sobre ele. Eu acho que é legal falar nos diversos esportes e nas diversas carreiras profissionais, que a gente vai ter que viver esse momento. Como é que a gente vive esse momento de uma maneira mais interessante? Como é que você se transforma num mentor, numa inspiração?
né? E você só consegue ser um mentor, ser uma inspiração, porque você passou por essa história tão incrível. Achei que... Não, isso que dá sentido também, né? Porque eu fico pensando assim, ó, se eu passasse tudo que eu passei e eu não tivesse o que fazer com isso, né? Não pudesse ajudar outras pessoas, né? E foi o que você falou, algo que demorou 30 anos para que você entendesse a importância, você hoje traz para um menino de 20 anos que vai mudar a vida dele de uma forma tão expressiva. E é muito legal as pessoas chegarem nessa posição. E acho que é muito bacana ter pessoas como você ocupando esse espaço. Eu tava brincando com o Rafa Brandão, né? Ele tá no auge da carreira, ele acabou de ser pai, ele vai competir o segundo Mr. Olímpia dele. E eu falei pra ele assim, pô, Rafa, quando tu assistiu o meu DVD, o Like a Machine, que eu fiz no passado, e tu olhava que falava que queria se tornar um fisiculturista, de alguma forma eu tava te inspirando a seguir a carreira no fisiculturismo. Hoje eu tô vivendo coisas que talvez vão te ajudar daqui 10, 15 anos. Talvez isso. Daqui 10, 15 anos ele vai olhar e falar assim, pô, deixa eu ver como que o Edu saiu dessa. Como é que o Edu fez a transição, saiu do profissional. É muito legal. Edu, fala pra turma como é que elas te encontram. Instagram, YouTube, como é que elas te acompanham. Eu tenho certeza que um monte de gente ficou muito interessada por essas histórias. Gente, é um esporte muito mais radical do que eu imaginava. É outro nível. Então, onde te encontrar? Eu tenho o Instagram, que é @correabodybuilder, e ali eu posto dicas de treino, posto algum conteúdo relacionado a treino, família, nutrição, enfim, tiro dúvidas do pessoal. E tem meu canal do YouTube, que é Eduardo Corrêa Oficial, que é onde eu tô... Hoje, basicamente, eu posto informações também sobre treino, dieta, mas eu estou fazendo uns projetos com o pessoal e é muito bacana porque, como eu pego pessoas fora que não são atletas, eu acabo mostrando as reais objeções que existem na hora de uma fase, seja ela de cutting, de booking, para as pessoas entenderem como que funciona, quais as dificuldades, se identificarem, e ali a gente oferece ferramentas para as pessoas poderem ir saindo dessas objeções aí, driblando os obstáculos. Muito legal. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, então fica fácil só clicar. E uma mensagem final para quem está querendo. Acho que vamos dar duas... Gostei tanto do papo que eu quero ser de duas mensagens. Uma para o jovem muito adolescente que está descobrindo esse mundo. Que mensagem você daria para ele? E para as pessoas que estão mais velhas e que também têm muito a usufruir do benefício da saúde, do treinamento e da experiência. O que você falaria para esses dois colegas que você encontrou? Eu diria para as pessoas que estão começando, os atletas que estão começando, não acreditem em tudo que vem, sabe? Alinhem suas expectativas e tenham elas alinhadas de acordo com aquilo que tu tem a capacidade de executar. Muitas pessoas, muitas vezes, querem mais do que realmente estão dispostas. Muitas vezes as pessoas estão dispostas, mas também não têm a informação. Então, não acreditem em tudo que vem. Estabeleçam critérios. Eu acho que os critérios é a melhor maneira de tu conseguir avaliar o que é realmente bom para ti, né? Fujam do padrão e sejam criteriosos com suas tomadas de decisões através de informações. Hoje o nosso esporte está muito mais próximo e amigo da ciência, e a informação está aqui justamente para te dar o suporte necessário para tu tomar suas próprias decisões. E o que eu diria para quem? Para uma pessoa mais velha e que está nesse momento olhando para o corpo e achando que já não está muito forte, não está conseguindo manter massa, não está... Como é que dá para lidar bem com essa fase que tem um monte de vantagem também, não é? Pode não ser a melhor, mas a nossa cabeça está talvez num momento bom. Olha, talvez em vez de eu dar como é que chama? Uma mensagem. Eu vou compartilhar uma pequena experiência que eu tive. Eu participei de 9 Mr. Olímpias. O meu pior resultado foi o meu último, né? Devido a uma série de um contexto de cirurgias e tudo mais. Mas foi a minha melhor experiência, porque ali eu já não tinha mais a aptidão física que eu tinha quando eu era mais novo, mas ali eu tinha maturidade e experiência. Então ali eu era dono das minhas próprias decisões. O resultado ruim, com certeza não foi em decorrência da minha experiência, das minhas tomadas de decisões. Foram decorrências da falta de aptidão, que é super normal. Mas
Normalmente quando a gente tem a aptidão física, a gente está no auge da nossa forma física, a gente não tem a experiência. E quando esses dois se aproximam, aí vira um superpoder, né? Então, talvez tu não tenha mais hoje a aptidão física do que tu tinha 10, 20 anos atrás, mas tu tem a bagagem, a experiência e aquilo que eu falei, principalmente baseado naquilo que não deu certo. Então, se permita ter uma segunda chance e utilize a maturidade e a experiência a teu favor. Se tu não está enxergando saída, talvez tu está olhando para a estrada errada. Eu, por muitas vezes, estava olhando para um caminho que já não era mais o caminho que eu deveria seguir. E quando eu olhei para o lado, eu encontrei um caminho aberto, cheio de possibilidades. Eu acho que é isso, se encontrar, se reinventar e tentar quantas vezes for possível. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Adorei, obrigada. Valeu. Oh, muito bom.